Baruch Rabá, Bechem Adonai, a graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos ao vivo mais uma vez para a live da Palavra de Deus. Estamos todos os dias de segunda a sexta-feira, das 18 às 18h30. E hoje é sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, o dia em que a Copa do Mundo acabou para o Brasil, né? Sidney, a graça e a paz, seja bem-vindo. Vera, minha irmã, a graça e a paz, seja bem-vindo. Pois é, queridos, dia em que o Brasil foi eliminado para a Croácia nos pênaltis, né? E hoje o tema da nossa live tem a ver um pouquinho com o que aconteceu hoje com a seleção, né? Que são notícias ruins que chegam, surpresas desagradáveis e notícias assim que realmente nos deixam em choque. E aí a pior delas, né? A principal delas é a morte, não é isso? E aí o tema da nossa live é: a morte chegou, e agora? Enquanto nossos irmãos vão entrando aí para a gente poder adorar o Senhor, nós vamos, para a reflexão dessa palavra, nós vamos adorar ao Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mauro, meu irmão querido, a graça e a paz do Senhor. Keila, seja bem-vinda também em nome de Jesus. Patrícia, o povo está entrando aí. Vamos adorar ao Senhor. Fomos eliminados da Copa, perdemos, mas estamos de pé, né, queridos? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. A morte chegou, e agora? Vamos pensar nisso. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move. Denise, minha cunhada, paz, seja bem-vinda mais uma vez. É isso aí, Vera. É isso aí. Estamos de fé. Estamos de fé. Silvio Santana, meu querido irmão. Da turma do Mauro. Prazer, seja bem-vindo. Mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. Meu tio Josué, querido, seja bem-vindo, meu tio. Pastor Josué Carvalho. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Grande Gutão, abençoados de São Paulo. A
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam. Grande Franco, bem-vindo, meu irmão, prazer te ter aqui, Verde 8787. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, meu Deus. Crê nisso. E o que nos move. Diga isso para o Senhor, mas de coração. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vem comigo! Glória a Deus! Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, para a reflexão da palavra de Deus de hoje. A perseguição não parou a igreja, o coração. Grande Samuel, bem-vindo, meu irmão. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Está na palavra de Deus. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, vamos! A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Glória a Deus. Ninguém pode parar você. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, meu irmão. Você crê nisso? De verdade? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Estamos felizes. O Senhor é bom, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Glória a Deus. Queridos, hoje, né, um dia triste, né, para o Brasil, foi eliminado da Copa do Mundo, né, e era um dos confrontos considerados assim, um dos mais tranquilos, né, dessas quartas de final, né. Mas, querido, já dizia lá o saudoso Mateus, né? Vicente Mateus do Corinthians, né? Lá nos anos 80, nos anos 70, ele já dizia: o jogo é jogado e o lambari é pescado. Querido. Glória a Deus. Mas, amados, nós seguimos aqui com a nossa reflexão da palavra de Deus. E essa situação hoje, né? Do jogo do Brasil, mesmo você que não gosta muito de futebol, você que não está muito preocupado com a Copa, né? Na verdade, nós todos estamos preocupados com a situação política do Brasil, né? Da nossa nação. Mas mesmo que você não esteja tão preocupado com a Copa, você como patriota, né? Você como um brasileiro, você fica triste quando o Brasil é eliminado e perde, né? E aí ficam as grandes lições para se aprenderem, né? Inclusive de pessoas que são um pouco petulantes, né? São um pouco orgulhosas, soberbas, né? E acham que
que tudo vai vir às mãos, né, do jeito que elas pensam. E não é assim, né? Essa derrota da Copa do Mundo mostrou também isso. Mas, amados, é uma notícia que deixa a gente triste, abalado, né? A gente fica assim meio borocochô, né? Tenho certeza que todos que acompanharam lá a disputa, o jogo, né? Quando viram aquele golaço do Neymar, aquela jogada trabalhada, ficaram felizes, né? E aí aquela bobeira, o cara vai e empata o jogo, já foi um balde de água fria, né? Aí vem os pênaltis e acontece aquilo dos jogadores perderem o pênalti e a gente fica assim, né? São coisas que entristecem o nosso coração. A nossa live de hoje, ela vai trazer uma reflexão para nós a respeito disso. Notícias ruins que chegam para nós. E aí, como reagir? Mas a que nós queremos refletir é sobre a morte. E a morte, quando chegar, querido, como é que a gente reage? E agora? A gente, às vezes, é pego de surpresas desagradáveis, né? Como a descoberta de uma doença grave, né? Às vezes você parece que está tudo bem, você faz planos, a família, os projetos, e às vezes vem uma notícia, alguém passa mal, aí vai fazer um exame, aí descobre um câncer. Nossa, como parece que o mundo dá um kick assim, a gente se prostra, as coisas mudam e a gente tem que replanejar tudo, né? Já pensou, querido, as famílias que recebem uma notícia dessa de um câncer e é de um filho de, por exemplo, 3 anos de idade? Nossa, o meu filho de 3 anos passou mal, corremos para o hospital e quando foram olhar ele está com câncer. Já pensou, querido? Como é que fica? Como é que a gente fica? Que situação complicada. Miguel, graça e a paz, seja bem-vindo, meu irmão. Já pensou? Já pensou quando você começa a fazer projetos, você acaba de se casar, você é um recém-casado, né? Você e sua esposa estão começando a construir uma casa, aí você, uma família, você chega feliz para trabalhar, aí quando você chega feliz, o patrão te chama, e você chega lá e ele fala assim, olha, não vou ter como ficar com você, você está demitido. E aí você perde o emprego, sem estar esperando, e você tem uma esposa para sustentar, uma família. Já pensou, querido? Já pensou quando você faz um concurso público bem difícil e você descobre que sai o resultado e você descobre que você não passou por conta de uma questão, um detalhe. Popai, seja bem-vindo, meu querido Popai, saudade de você, meu irmão, quanto tempo, hein? Glória a Deus, seja bem-vindo. Já pensou essas notícias ruins, como é que elas chegam para nós? Vamos pegar um exemplo aqui, queridos. Acompanha comigo o livro de Jó, capítulo 1. Eu vou ler para você rapidamente. A partir do versículo 12, capítulo 1 de Jó, a partir do versículo 12 diz assim: disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele, Jó, tem, está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Era uma festa de família. Eles estavam na casa do irmão mais velho, né, o primogênito, os filhos e as filhas de Jó. Era um total de 10 filhos. Eles estavam lá, se alegrando, comendo e bebendo. Então, quer dizer, um momento de festa, de alegria. E aí veio um mensageiro até Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Né? Os bois, as jumentas estavam pastando, estavam, né, lavrando a terra, e
o inimigo veio, atacou os servos de Jó, levaram todos os animais, né? E mataram todos os servos e só um sobrou para contar a história. Versículo 16 diz assim: falava esse ainda, o cara ainda estava contando a história, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, os matou, só eu escapei para trazer-te a nova. E falava esse ainda, quando chegou outro e disse: Jó, dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. E também esse ainda falava, olha, meu querido, quanta coisa é, uma em cima da outra, chegando as notícias ruins, chegando uma em cima da outra. Não dava tempo nem do cara acabar de contar, já estava chegando outra. E falava esse ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Querido, quanta notícia ruim chegando ao mesmo tempo para Jó. E chegou a notícia, né, dos bois, das jumentas, depois chegou a notícia, né, das ovelhas e dos servos que morreram queimados, depois chegou a notícia dos camelos, né, que foram levados e os servos que foram mortos, a espada, e aí depois chega a notícia de que um vento forte bateu e destruiu a casa onde estavam os filhos de Jó e as filhas de Jó, e eles morreram, caíram todos e morreram. Queridos, que situação complicada, que situação difícil essa notícia, não é, meu irmão? Imagina você receber uma notícia dessa, como é que você reage? Meu amado, a verdade é que a gente só sabe como reage quando a gente recebe notícias assim, né? Quando elas vêm de repente, você, poxa, pensa que está tudo bem, e de repente, uma notícia dessa. E a Bíblia diz que Jó adorou ao Senhor. Jó adorou a Deus e disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas você tenta imaginar, querido, tenta se colocar no lugar de Jó e imaginar a dor humana da perda de 10 filhos de uma só vez. É como um desastre aéreo, né, querido? Um avião que cai, que tem uma família inteira que morreu. É como um cruzeiro que afunda. É como um barco que naufraga e todos daquele barco, né, famílias inteiras. Como acontece no norte do país, em que as famílias usam os rios, né, para se locomover. Às vezes tem um acidente e aí não escapou ninguém. Às vezes só escapou um para contar a história. Querido, muito complicado isso, né? Extremamente complicado. E Jó, ele teve que ser forte, porque Jó era íntegro, e ele teve que se manter assim para poder ter, né, todas as coisas depois restituídas. Não é fácil, querido, não é fácil. Mas aí vamos evoluir nesse pensamento. Imagina quando vem a morte, assim, de uma forma bem repentina, como aconteceu. Boa noite, Zilman, seja bem-vindo, meu amado, Deus abençoe. Imagina agora, querido, que a morte chegou para você. Você hoje acordou, né? Hoje é sexta-feira, 6h22, estamos aqui na live ao vivo, Brasil perdeu. Amanhã você tem seus compromissos, amanhã você tem outras coisas para fazer. Eu tenho eventos amanhã para participar, eventos de moto. Eu tenho um evento na igreja que eu vou falar dele daqui a pouco aqui para você, principalmente você que mora em Brasília. Enfim, nós temos aí as programações, os planejamentos, né? Aí de repente, querido, a gente está aqui, termina a live, glória a Deus, amém, aleluia. Aí eu penso assim, vou ali na padaria comprar um pão ou tomar um café. Aí você sai para ir na padaria e de repente você é alvo de uma bala perdida, de um tiroteio,
e aí você é alvejado e você morre. A morte te encontrou. Querido, tudo acabou. Você não, com certeza não estava esperando aquilo acontecer. Você foi à padaria para comprar pão para tomar café. E a gente sabe que a gente não tem poder e domínio sobre a nossa vida. Nem sobre esse ar que você respira, você é dono, querido. Você tem poder. Deus, pela sua misericórdia, te dá todos os dias e te abençoa. E aí você começa a pensar, e aí a gente precisa refletir numa coisa que a gente não está acostumado a refletir. A gente não está acostumado a pensar nisso. Mas isso é uma realidade. Você talvez já tenha até escutado isso em algum momento de algumas pessoas, mas nunca parou para levar isso a sério. E eu quero dizer para você aqui, nessa noite, nessa live, para você considerar isso e levar isso a sério. O que, pastor? Meu amado, viva hoje. Viva o seu dia de hoje como se fosse o último. Viva o seu dia de hoje como se amanhã você não fosse acordar mais. Viva o seu dia de hoje como se nas próximas horas você já não estivesse mais aqui. Que isso, pastor? Querido. Sabe por quê? Porque quando você decide viver assim, você vive o melhor. Você busca o melhor para a sua vida, para esse momento agora. A gente faz tantos planos para amanhã, para depois, não é? Mas, querido, a gente não sabe nem se amanhã a gente vai estar vivo. Amanhã tem, como eu te falei, tem uns eventos para participar. Mas eu não sei se eu vou acordar vivo amanhã, querido. Pela graça de Deus, eu espero que sim. E se eu acordar amanhã, eu tenho que viver o dia de amanhã como se ele fosse o último. Experimente refletir sobre isso e trazer isso para a sua realidade. Viva o dia de hoje como se fosse o último, para que você possa potencializar o seu dia, potencializar a sua vida, viver o que você tem de melhor em Deus. Até porque, querido, a Bíblia diz o seguinte, né, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Querido, aos homens está ordenado morrer uma só vez. E a grande questão é, se a morte te encontrar hoje, o que vai acontecer com você? Primeira pergunta, você vai viver eternamente com Deus, de verdade? Porque você tem Jesus como teu Senhor e Salvador de verdade? Primeira pergunta. Muitas vezes, querido, a morte nos encontra, às vezes uma situação nos encontra, uma enfermidade, um acidente, e você é socorrido, né? Você vai para um hospital e você tem ainda um tempo para poder perceber o que está acontecendo contigo, mesmo que você vá piorando, e você, nesse tempo, você talvez consiga consertar a sua vida com Jesus, consertar a sua vida com Deus, e aí você consegue, né, se reconectar com Deus. Grande Longo, Verde 87, seja bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe. Mas muitas vezes, querido, a morte vai te encontrar de forma instantânea. Às vezes, né, um acidente, um tiro, um infarto, né? Essa semana agora semana passada, nós tivemos um membro de um motoclube aqui perto de Brasília, aqui em Pirinópolis, mas que pertence a um motoclube que também tem aqui em Brasília, um cara novo, um cara bem novo, teve um infarto fulminante.
apagou assim instantaneamente, querido. Glória a Deus que aquele cara, ele tinha reconhecido Jesus como Senhor e Salvador 3 meses antes disso acontecer, e 2 meses antes disso acontecer ele havia se batizado. E aí veio o infarto e o pegou. Querido, quando a morte chega assim de uma forma abrupta, você não consegue, você não vai ter tempo para refletir, você não vai ter tempo para se arrepender. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Por isso, querido, nós temos que estar prontos. Nós temos que estar prontos o tempo inteiro e viver cada dia como se fosse o último. Por quê? Porque se verdadeiramente eu morrer hoje, eu preciso ter a certeza do que o apóstolo Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, eu tenho que viver nessa terra e desempenhar a vontade de Deus que Ele tem para a minha vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus, os dias que Deus escreveu para mim, eu tenho que vivê-lo na plenitude da intensidade. Mas se eu morrer, é lucro. Por quê? Porque eu vou para a glória, eu vou ficar eternamente com Ele. Mas a grande questão é, vamos ficar realmente eternamente com Ele, querido? A pergunta-chave que eu preciso fazer para você, olhando olho no olho, como um amigo, como um irmão e como um pastor também, eu preciso fazer olho no olho para você é: você realmente tem Jesus como seu único Senhor e Salvador? Ou você está acostumado a ir a uma igreja, você está acostumado a viver com pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador, você está cercado de pessoas que têm Jesus Senhor e Salvador, talvez você seja até casado com uma pessoa que tem Jesus como Senhor e Salvador. Mas, querido, a salvação é individual, ela é pessoal. Eu não tenho como me responsabilizar pela salvação da minha esposa, dos meus filhos, depois que eles atingem uma certa idade. Cada um precisa verdadeiramente decidir ter Jesus como Senhor e Salvador. Você já fez essa decisão pessoal? É o tema da nossa live aí. A morte chegou, e agora? Porque não vai ter segunda chance não, querido, não vai ter outra oportunidade não. Nós lemos Hebreus 9, 27, né? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. E assim também Cristo morreu uma vez só por todas, né? E voltará a segunda vez sem pecado para nos buscar, né? Para estar conosco. Então reflita sobre isso, guarde essa reflexão no seu coração. Quero orar pela tua vida, para que você possa viver a cada dia como se fosse o último, querido. Eu desejo que você tenha muitos anos de vida na Terra, muitos, assim como eu também quero ter. Mas que você possa viver todos esses anos que Deus te der, né? Uma vida segundo o coração de Deus, para que realmente você possa estar vivenciando, né? Uma vida salva em Jesus Cristo. Amém, meus amados? E que você possa viver cada dia como se fosse o último, porque você não sabe que horas a morte vai chegar aí na tua vida, né? Você não sabe, tá bom? Vamos cantar uma canção aqui, nós vamos adorar ao Senhor, né? É um dia triste, o Brasil perdeu. Querido, pode até ser, mas nós estamos abençoados, felizes com o Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor Jesus, né? Vamos cantar a canção que nós cantamos ontem com a Heloísa Rosa, né? Uma canção muito abençoada. Reflita sobre isso, eu quero orar para Deus te abençoar nessa noite e nesse fim de semana em nome de Jesus. Amém? O convite que eu quero deixar para vocês é, principalmente você de Brasília, amanhã, dia 10 de dezembro, aqui na nossa igreja, Lagoinha, Brasília, capital, nossa igreja estará apenas sediando, não é um evento da nossa igreja. Vai acontecer o Clamor pelo Brasil,
12 horas ininterruptas de intercessão, adoração e clamor pelo Brasil, pela nação brasileira. Todas as igrejas do DF virão para cá, igrejas de fora de Brasília estão vindo para cá também, né? Lideranças e músicos, enfim. Vai começar às 10 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite. 12 horas de intercessão pelo Brasil, de adoração pela nossa nação. Você que é de Brasília, você está convidado aqui na nossa igreja Lagoinha, Brasília, capital, que funciona ali onde era a Bamboa. Ok, queridos? Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor e vamos orar em nome de Jesus, porque o nosso tempo já foi. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A morte chegou. E agora? Você está pronto, né, querido? Está pronto para encontrar com o Senhor. Vamos adorar o Senhor e vamos orar em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas você que crê em mim, obras maiores fará. O Espírito Consolador de Deus. Sim, mas verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós. Amém, querido. Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Você crê nisso, meu irmão? E os guarda. Esse é o que me ama. Isso é amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus vai se manifestar a nós. Lembra da live de ontem? O Senhor prometeu. Viva hoje como se fosse o último dia, cada momento com intensidade no reino de Deus. Diga para Ele: quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Glória a Deus. Amém, o Senhor é bom. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Receba essa palavra com ânimo. Viva hoje como se fosse o último dia.
Esteja preparado para a morte. Você não sabe a que hora ela vai chegar, queridos. Amém? Senhor, nós te adoramos nesse dia, nessa sexta-feira, pela tua bênção, pela tua graça sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, como diz a tua palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tudo que vivemos até hoje, vivemos por causa da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade. Deus, em nome de Jesus, nós te somos gratos, te agradecemos pelo dom da vida. E Deus, nós queremos, em nome de Jesus, viver a cada dia, a cada momento, como sendo os últimos momentos, Senhor, nessa terra. Queremos viver na intensidade, Deus, de verdade, para estarmos preparados para encontrar com o Senhor a qualquer momento. Deus, nós temos projetos de vida nessa terra. Nós projetamos, planejamos, sim, Senhor. Mas nós queremos dizer ao Senhor que não sabemos quanto tempo mais viveremos na terra, porque isso pertence ao Senhor. O amanhã pertence ao Senhor. Mas nós queremos dizer ao Senhor que, independente desses projetos que nós fazemos, desses planos, seja de trabalho, seja ministeriais, seja de casamento, seja de estudo, seja do que for, Senhor, todos esses planos estão sujeitos à tua vontade. E nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que nós queremos estar sempre prontos, todos os dias, para te encontrar. Como o exemplo que eu dei, Senhor. Se eu for à padaria e eu morrer no caminho, Senhor, eu quero estar pronto para te encontrar. Mesmo que eu projete, que eu planeje viver muitos anos ainda na terra. Leva essa reflexão, Espírito Santo, a cada um desses teus filhos, desses irmãos queridos, desses amigos. E principalmente, Senhor, aqueles que estão no meio de nós, que têm tido contato conosco, que caminham, que participam, até muitas vezes até vão à tua igreja, à tua casa, ao templo, mas, Senhor, não tem verdadeiramente ainda aliançado no seu coração o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Deus, tem misericórdia que essas pessoas possam tomar essa decisão hoje, porque essa decisão não é o Senhor quem toma por elas. A decisão o Senhor já tomou, que foi se entregar naquela cruz por nós. Muito obrigado, Jesus. O Senhor já fez a sua parte. E o Senhor outorgou a nós essa salvação através desse caminho, o único caminho que é o Senhor. Pai, essa decisão compete a nós, aos homens, a cada um de nós. Então, Senhor, que cada um desses amigos, desses irmãos, dessas pessoas que têm tido contato conosco, que participam dessa live, ó Deus, que frequentam tua casa, ó Deus, enfim, estão cercados de pessoas que servem ao Senhor. Mas essas pessoas que ainda não se decidiram, ó Deus, que vivem uma vida no dia a dia que não te agrada, que praticam coisas, Senhor, que não estão de acordo com a tua palavra, com a tua vontade, Pai, que hoje essa reflexão possa trazer luz e salvação na vida dessas pessoas, que eles possam decidir se entregar verdadeiramente ao Senhor e possam estar preparados e viver a cada dia, Senhor, como se fosse o último das suas vidas. Nós declaramos a nossa alegria, a bênção do Senhor sobre cada um dos teus filhos. Abençoa-nos, Deus. Abençoa-nos nesse fim de semana. Permita que possamos estar juntos aqui na segunda-feira que vem, se assim for da tua vontade. Ó Deus, e manifesta teu poder, a tua graça a cada um. Socorre a cada um conforme as suas necessidades, Deus. Manifesta teu poder sobre a vida deles. Em nome de Jesus, abençoe a nossa nação, a nação brasileira. Ó Deus, que hoje se desligou da Copa do Mundo de futebol, mas que tem enfrentado, Senhor, um momento político difícil, conturbado. Ó Deus, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor está colocando a tua mão, porque essa nação foi consagrada ao Senhor. Por isso, Deus, manifesta a tua vontade na nossa nação, na vida de cada brasileiro, de cada família. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.
Deus te abençoe, meu amado. Até a próxima live, com a permissão do Senhor, na segunda-feira, tá bom? Deus te abençoe. Fica com Deus. Fica com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.